O senhor abordou uma coisa aí que também, muito nos nossos dias, suscita muita confusão, muita dúvida, quase ninguém sabe dizer exatamente. Se perguntar para um pastor de igreja local, um pastor comum, como eu, escuta, quando no Antigo Testamento fala lá que o pessoal profetizava, né? Saul ficou profetizando junto com os profetas, quase que o dia todo no chão e tal. O que é exatamente o que o texto está dizendo? O que é esse profetizar? As experiências proféticas no Antigo Testamento são experiências estáticas, né? Com X, né? De êxtase. E essas experiências são mediadas por uma formação. A gente ouve falar de escola de profetas, dos discípulos dos profetas, que vão aprendendo o que fazer e como ouvir a voz de Deus. Esse nascimento da profecia no Antigo Testamento, eu estou preparando um curso agora sobre o primeiro e segundo livro de Samuel, estão passando por revendo esse período da transição entre os juízes, o vidente, para o profetismo mais estabelecido, como um movimento, de fato. O profetismo nasce junto com a monarquia. Por isso, Saul é desautorizado a profetizar, porque não dá para ter um auditor, né? Auditando as próprias contas, vamos dizer assim. Os profetas são a consciência da nação e têm uma experiência, às vezes estática e às vezes de formação, para saber discernir a vontade e a palavra de Deus. Essa situação se tornou tão complicada que Jeremias, no debate com Hananias, né, o critério é se a palavra do profeta se cumprir, aí então ele será um profeta verdadeiro. Mas depois que se cumpriu, como as palavras do exílio, já é tarde demais, eles já não conseguiam mais ouvir. Porque toda atividade humana vai rodeada de interesses, e os profetas viram que falar a favor do rei, cantar vitória, agradar o rei, como muitos profetas hoje fazem, né? Agradar os governantes, seria uma estratégia boa de sobrevivência, viver uma vida confortável e sem muita importunação. Agora, os verdadeiros profetas de Javé, ou do Senhor, como nós chamamos, tiveram, assim, suas vidas atormentadas, né? Porque tinham os critérios da aliança, que é a justiça, a igualdade e uma série de outros valores, sobretudo ter um Deus único e não se desviar para os balaíns ou os deuses estrangeiros, que permitiam que esses homens ficassem, vamos dizer, ou Deus ao lado dele ou eles do lado de Deus, né? Então, o profetismo é um movimento bastante complexo, mas de fácil acesso também, né? No sentido de que ele é a voz de Deus em meio ao povo, e a consciência da justiça, do amor de Deus, da misericórdia, da compaixão e do perdão, e do interesse de Deus em que as pessoas voltem para o caminho do Senhor, né? Então, professor, eu vou fazer uma pergunta agora que não tem a ver com o escopo do livro de Josué e nem com a sua especialidade em Antigo Testamento, mas o senhor é pastor de igreja local, né? Então, e professor de teologia, conhece profundamente as Escrituras. Quando a gente vai para 1 Coríntios, Paulo fala, eu gostaria que todos vós profetizasseis, né? E essa questão da profecia hoje é muito emblemática e problemática, né? Você encontra de tudo, desde gente falando não existe isso mais, até só existe isso, não é nada, e no meio uma confusão danada. Quando Paulo fala aos Coríntios sobre profetizar, ele tem em vista essa realidade do Antigo Testamento ou ele está falando de outra coisa? A grande questão é como o profetismo é entendido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Há uma corrente que olha o profetismo como a previsão do futuro, como algo que fala antes.
E a própria palavra traz essa dubiedade, porque a preposição, né, usada, ela pode ser diante, antes e ante, diante de ou antes de. Então, isso é um fator complicador. Mas eu entendo que o Antigo Testamento, nós estamos aí diante de. O profeta é aquele que fala diante do rei, diante do povo. No Novo Testamento, nós temos uma mudança por influência da apocalíptica e de outras literaturas, que o profetismo do Novo Testamento começa a ter um caráter de previsão. Vamos dizer assim, muito curto período, muito curto, mas imediato. No caso, que é o caso da previsão de Ágapo lá, da fome, né, que se abateria. No caso das cartas de Paulo, especialmente aos Coríntios, que era uma igreja carismática, né, com muitos dons, e alguns se consideravam espirituais, ali me parece que a profecia é a palavra, é a pregação, é a revelação que a pessoa tem, né? Vamos lembrar que eles não tinham o Novo Testamento e que a grande parte da população era analfabeta, né? Então, Deus falando de muitas formas, de muitas maneiras, né? Falando através de Jesus Cristo agora, a pessoa tinha essa revelação, seja em visão, seja em contato com as escrituras que sabiam ler, ou seja em contato com um discipulador, com um apóstolo, ele poderia, assim, então, profetizar. Isso seria, na minha opinião, a explicação sobre esse fenômeno na Igreja de Corinto especificamente. Mas não dá para generalizar para todo o Antigo Testamento, né? E nem para o Novo. O mesmo conceito, são diferentes, né? Bem, agora não a gente... sai muito do lugar, né? Não, tá ótimo.